Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de espanhol. Vamos a estudar. Olá galerinha da segunda série do ensino médio, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Vamos a mais uma aula? Então galerinha, hoje a gente vai falar um pouco aí, né, de alguns gêneros, né, textuais, né, mais precisamente, né, as crônicas jornalísticas, né, crônicas periodísticas, como é chamado na língua espanhola, né, e também fazer algum resgate aí, né, da tipologia textual informativa, né, crônica às vezes também mistura um pouco da tipologia narrativa, né. Então esse gênero ele também pode mesclar aí vários tipos, né, como é o caso da crônica. Slide na tela. Então olha só, galerinha. Eram las 10 de la mañana e las puertas do estádio já estavam llenas, né? 10 da manhã, as portas do estádio estavam cheias. Se podia sentir a paixão de los aficionados esperando a sua equipe favorito. Então já se podia perceber ali, né? Podia se sentir ali a paixão dos torcedores esperando a sua equipe, né? Passadas algumas horas, a las 12 del mediodía, el sol começou a brilhar com maior força. El calor não se hizo esperar. Ou seja, passou ali algumas horas, quando deu meio-dia, o sol estava, né, tava ali bastante forte já, né? Tava matando o calor, né? E ali eles esperando, né? Apesar de isso, o entusiasmo dos assistentes não diminuiu, né? Apesar disso, ali o entusiasmo dos torcedores não diminuiu. Alguns começaram a comprar botelhas com água helada, né? Incluso amorrasse um a outro para refrescar-se e também para divertir-se. Então, começaram a comprar aí água, né? Água gelada e além de tomar, ficar jogando assim uns nos outros, né? A las 4 de la tarde abriram as portas. La pasión de la gente se deixou ir. Todos queriam encontrar o melhor lugar. Ou seja, às 4 da tarde, as portas do estádio foram abertas, né? A paixão das pessoas se deixaram ir, né? E todos queriam encontrar o melhor lugar, né? Onde pudesse o quê? Assistir, né? E desfrutar da partida de futebol que tanto havia esperado, né? Então podemos observar aqui, galerinha, né? Que esse texto, né? A gente destaca aqui, professor, isso é uma informação? Sim, ela é uma informação, né? Estou falando do acontecimento aí, né? A narrativa de um acontecimento numa partida de futebol. Professor, se é uma informação, é uma notícia? Não, isso não é uma notícia, né? É uma crônica jornalística. Professor, mas é semelhante à notícia, porque está informando sobre um determinado acontecimento, né? Um jogo de futebol. Mas podemos perceber aqui no texto, né? Que está informando sobre o jogo de futebol, mas com um olhar mais de dentro para fora, né? Do que de fora para dentro. Porque o que é a notícia? A notícia, né? Ela transmite informação de forma imparcial. Ou seja, eu não coloco minha opinião, né? Eu não coloco essa questão das emoções, né? Como o texto anterior, paixão, essa questão, ela fica, né? Essa subjetividade aí, ela não tem vez na notícia, né? A notícia é clara, objetiva, coesa, coerente e parcial, né? Ou seja, a informação ela é dada da maneira que é. Então não tem essa questão, né, do apaixonado torcedor, já podia se perceber ali, né, a determinação, também o calor, a angústia dos torcedores. Então esses sentimentos aí, eles não cabem na notícia, né? Quando isso acontece, nós chamamos o quê? De crônica, né? Porque o que é a crônica, né? Ela é uma narrativa, né, dos acontecimentos também, né, semelhante à notícia, dos fatos também, né? E os jornalísticos, né, de fatos reais, porque dentro das crônicas, claro, nós temos crônicas, né, literárias, né? E essas literárias, né, a gente vai ver um pouco aqui mais para frente, que elas se diferem justamente da jornalística, porque a narrativa da jornalística tem que ser verdade, né? Porque é característica do gênero, da tipologia informativa, dentro do meio jornalístico, que seja verdade, né? Então, apesar de ser narrativa, é de né, uma informação real, tá? Então, vamos ver aqui, né? O que é, né? A crônica, né, na essência, é uma informação interpretativa e valorativa de los hechos, ou seja, você narra, né, os valores, né, dos acontecimentos noticiosos, né, que são notícias, que são fatos reais, né?
atualizados, actual, onde se narra, né, no próprio tempo que se julga narrador, ou seja, você conta de dentro para fora, né, num determinado tempo, espaço, né? E aí dentro das crônicas nós temos ali, né, literária, narrativa, descritiva, né? Não tendo neste determinado, pues só tendo em conta o estilo de que se lo escribe, né? O narrador pode estar implícito ou explícito, né? Então dentro das crônicas o narrador ele pode estar implícito, ou seja, a gente não percebe que ele está ali, ou pode estar explícito ali, né, mostrado. A literária, como bem sabemos, eu já disse aqui, ela mescla elementos imaginários, né, com elementos reais. E na jornalística não, nós temos que falar de fatos reais. Tá? Características, né? Deve ter uma etapa de investigação prévia para lograr que esteja se aprofunda e analiticamente, ou seja, né, uma introdução básica ali, aí você vai se aprofundando, né? O periodista de autor assina ênfase especial em sua versão particular e subjetiva de los hechos que narra, né? Como nós vimos no texto anterior, tem um caráter ali subjetivo, né? Questão da emoção, do sentimento, da paixão dos torcedores, né? Que entra nesse campo da subjetividade. A sua extensão, o tamanho pode variar, né? Já que depende do enfoque do escritor. Então isso aí depende muito do escritor, se ele vai focar ou não focar, né? Nos fatos e que maneira ele vai focar, né? Então deve ser narrativa, literária e descritiva, né? São os tipos aí que prevalecem. Aí aqui nós temos aqui, né? Aqui ela se divide, né? A divisão da crônica jornalística, né? Nós temos lá titular, que é o título. Então, el uso de tablets e móveis leva às unidades del sueño a niños de 10 anos com insônia. Ou seja, o uso de tablets, né? Celulares levam o quê? A insônia de crianças de 10 anos abaixo aí, né? Eles podem ter problemas aí de sono, tá? Aí ali nós temos, né, abaixo do título, nós temos o que chamamos de subtítulo, né, que é o que vem ali abaixo do título, tá? Depois do subtítulo, né, nós temos o corpo ali, né, que é o desenvolvimento da crônica, né? Aí dentro desse corpo, né, tem introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Nós temos geralmente também, quando se trata de jornalística, nós temos imagens, né? E debaixo da imagem nós temos essas pias de foto, que chama, que é essas notazinhas de rodapé de foto, né? Extraindo ali a fonte, tá? Então essa é um pouco da divisão aí das crônicas jornalísticas. Dentro ali do conteúdo, né? Ou seja, dentro da crônica em si mesmo, que é a parte de que você vai contar os fatos, nós temos a entrada, que é o quê? Dar conta de tema, né? Na entrada você vai dar conta do tema, né? Vai fazer uma abordagem do que você vai falar, né? No atrativo que é de captar a atenção do leitor. Aí nós temos o corpo, que é o corpo, né? Ali você vai relatar, né, de forma sucinta ali, de forma bem detalhada, detalhada, né? Todos os acontecimentos. Ou sucinta, mas aí tem que ter, né, aquele valor atribuído, né? Porque se você for sucinto sem atribuir um valor subjetivo, você vai cair no campo da notícia, não da crônica, né? Então você tem que trazer esse valor subjetivo aí, né? E aí, ou também ali, né, bem minucioso, né? Pode ser bem detalhista, tá? E temos a conclusão, que é também chamada desfecho, né? Que é o quê? Ali ele vai encerrar seu relato, né? Incluir juízo de valor, né? Vai atribuir aí um valor, né? E para a possível interpretação do texto, né? Então se divide assim. Pode ser informativa, interpretativa ou opinativa, né? Formativa, claro, quando formar os atos, acontecimento. Interpretativa, quando tiver um relato subjetivo, né? Mais que o informativo, né? Ou seja, coloca ali, atribui valor, juízo. E opinativa ali, né? Colocando sempre, carregando ali sua opinião. Aqui temos exemplo de um texto, né, que se encaixa muito bem nisso, né? Aqui vamos destacar só algumas partes, né, que ele é longo, né? Ali ele conta o quê, né? Buitres, 17 anos, né? O dia esperado chegou, então ele estava ansiosamente, né, esperando o sábado 1º de abril, desde as 8 horas da manhã. E havia uma porta, né, no velódromo municipal ali, né? Então tá falando ali ele foi assistir uma corrida de
de Fórmula 1, né? Fórmula 1, e aí Lewis Hamilton, né, seu grande ídolo, e aí ele fala essa narrativa conta o passo a passo, né? Desde a hora que chegou no autódromo, né, para assistir essa corrida, né, o tempo, coloca ali o espaço, né, os personagens envolvidos, né? Então ele vai narrando aí, né, contando esse acontecimento, que foi um acontecimento real, né? Então, aqui nós vemos aí, né, claramente a diferença da notícia com a crônica, né? A diferença com a notícia é que ela não é um relato imediato, ou seja, já não começa da notícia, né, dizendo o que aconteceu. Tem toda aquela carga subjetiva, né? Era 8 horas da manhã, o sol estava quente, eu já estava ansioso, né? Todo esse valor subjetivo antes de colocar ali os fatos como propriamente ditos, né? Puede mediar um tempo reduzido entre o ocorrido e a publicação, né? Então a diferença é essa também, do tempo, né? Você consegue identificar ali, né, toda a temporalidade, né, da narrativa, ou seja, dentro da própria narrativa você consegue dividir ali vários tempos, né? E quem lá escreve, ele otorga o estilo, né? Ou seja, o escritor é que coloca o estilo dele, né? Coloca sua carga de emoção, de opinião, né? Diferente da notícia. Na notícia você tem que ser imparcial. Então vamos aqui a uma atividadezinha prática, né? Temos aqui uma crônica e vamos aqui primeiro colocar as partes da crônica, né? Aquela estrutura da crônica. Então, em primeiro lugar, ali nós temos o título, né? Cierra un diario la crônica. Então, temos o título ali, né? Está destacado em negrito, um tamanho maior. Aí, dentro da notícia em si, né? Da crônica em si, nós temos o primeiro parágrafo ali, que é chamado de entrada, né? Que ali ele apresenta o tema, né? Fala um pouco, né, dos acontecimentos, né? E como ele diz ali, analisa a viabilidade técnica, né? De o quê? De futuros reparação, né? Reparação, o conserto de algo. Depois da entrada, nós temos ali o propriamente corpo, né? Que é a parte maior. Nós temos um parágrafo de entrada, temos mais 3 parágrafos ali, que é chamado de corpo, né? E aí nós temos ali para fechar, né, a conclusão, né? Que é a parte final. Né? Ali geralmente se aplica o juízo de valor, né? Se dá ali um desfecho para a situação, né? E aí essa é a parte, tá? Chegamos ao final de mais uma aula, galerinha, né? Não esqueçam sempre de que for possível acessarem a plataforma Eduque, né? Verificar nossos materiais, principalmente nessa questão da tipologia textual, né? E gêneros também, né? Esses gêneros jornalísticos, convém que vocês façam aprofundamento, se mantenham atualizados, né? Para justamente, né, você fazer a diferença, né? Que muitos alunos ainda confundem a diferença entre notícia, entre notícia, entre crônica, né? E entre também carta ao leitor, né? Então também tem esses gêneros são muito parecidos, semelhantes, né? Então, carta ao leitor, né, crônica, notícia, né, exige que você verifique a estrutura, né, para ver onde é que se difere, né, para que de repente num campo de identificação você não use esses gêneros como sinônimos, tá? Então, adiós, tchau, tchau, hasta luego.